Olá, meu nome é Elma Francisca Gomes, sou aluna do curso de mestrando do PROEF, do Polo UFMT Cuiabá, Mato Grosso. Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês um mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física como forma de avaliação final da disciplina. Na semana 1, apresentaremos para vocês a educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica do professor Fernando Jaime Gonzalez. Esse texto traz uma reflexão da atuação dos docentes, de como os professores agem em suas aulas, quais são as problemáticas que são levantadas aí durante a atuação desses professores. Nessa perspectiva, ele divide em 3 categorias essa atuação dos docentes. A primeira seriam as práticas tradicionais, a segunda, o abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, e a terceira seriam as práticas inovadoras. Nas práticas tradicionais, elas são focadas no esporte, na educação física esportivista, onde ela surge lá em 1970 e 1980, trazendo aí o princípio do rendimento atlético, voltado para o sucesso no esporte como sinônimo de vitória, certo? Pautado aí em que todos os alunos desenvolvam as mesmas tarefas, cumpram as mesmas tarefas, excluindo aí a maioria dos alunos aí que não tem aptidão, que não tem não tem o porte físico adequado para determinadas jogos, Ou seja, busca apenas os talentos, focado totalmente no treino. Outra característica, outra categoria, é o abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico. Esse abandono, no caso, seria o famoso rola-bola, onde a atuação do professor é de nenhuma intervenção durante a aula. Ele apenas joga a bola na mão dos alunos e os alunos que decidem qual que é a atividade que vai ser desenvolvida. Na maioria das vezes os meninos, como tem mais habilidade para o futebol, escolhem os times, escolhem ali os mais habilidosos. As meninas vão fazer outras atividades, vão mexer no celular, vão jogar vôlei, vão jogar queimada. E assim o tempo passa e nenhuma intervenção, nenhuma preocupação com o conhecimento do aluno. Nós temos aí também as práticas inovadoras. Essas práticas inovadoras, elas vieram aí para inovar. O professor é totalmente comprometido em tudo que faz. Ele traz aulas inovadoras, traz atividades diferenciadas em busca aí de conhecimentos. E todos os alunos participam, os alunos se envolvem no contexto da aula. Então, nós percebemos aí que são bem diferentes, essas 3 categorias de atuação aí dos professores. Isso aí nós temos aí que fazer uma reflexão, sobre essas categorias aqui. Na semana 2, foi abordado o texto Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. O texto de Soraya Cristina Darido. Ensinar a fazer está ligado à reprodução de movimentos como as práticas tradicionais. Ou seja, o professor chega já com o conteúdo pronto, e o aluno apenas executa, sem nenhuma preocupação com o conceito, sem nenhuma preocupação com o aprender, Normalmente eles são pautados no lazer, na diversão, na recreação, sem nenhuma preocupação com o contexto, Então ele é focado no modelo tradicional, não tem nenhuma contextualização e na maioria das vezes é pautado também no quarteto fantástico. O que seria esse quarteto fantástico? Focado apenas nas disciplinas, nas modalidades que a gente já estudou desde a infância lá, que são sempre as mesmas modalidades, o futsal, o voleibol, o handball, essas modalidades aí esportivas aí, sempre focadas, não traz novidade, não traz nenhuma outros conhecimentos, no quais os alunos têm a necessidade de aprender. Enquanto que o fazer na educação física, ele já tem uma preocupação, Ele busca sentido, nos conteúdos, o aluno
entende os benefícios da atividade, ele entende de onde surgiu, quais são os conceitos, né? A gente entende que buscar formas da educação meramente recreativa ou prática, ela tem que ter sentido para o aluno, né? Pois os conhecimentos, eles vão além dos movimentos práticos. E os alunos, eles têm que entender os benefícios da saúde, né? Eles têm que estar articulado entre teoria, entre prática, né? O significado integral, né? Então, então, na realidade, o ensinar a fazer, a gente entende como as práticas tradicionais. Ensinar sobre o fazer, a gente entende que seria as práticas inovadoras, né? Que essas práticas inovadoras, você pode aí estar passando aí outras atividades para os alunos, para eles terem conhecimento, outros tipos de jogos. Por que não conhecer o carimbó? Por que não conhecer aí a queimada? Por que não conhecer os benefícios das práticas, né, que eles, né, que é proposto em aula, as ginásticas? Ou seja, os alunos, eles têm o direito, né, de ter esse conhecimento, né, de ter essa compreensão. E cabe a nós, professores, estarmos intervindo, né, para essas práticas aí. Na semana 3, foi proposto o texto Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, de Fernanda Moreto Impulseta e Soraya Cristina Darido. Aqui falaremos sobre as leis, né, e os documentos norteadores, né. Logo em 1961 surge a LDB e declara que a educação física ela seja obrigatória nos cursos primários. Após sofrer uma reforma da Lei 5.692, ela deixou de ser referência ao limite de idade da obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa as seguintes condições: que o aluno que trabalhasse mais de 6 horas por dia, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar e fosse fisicamente incapacitado. Logo depois foi promulgada aí, em 1996 uma nova lei, a Lei 9.394, né, e que passa a responsabilidade aí, né, que foi delegada aí aos Conselhos Nacionais e Conselhos Estaduais de Educação, e foi alterado lá no 3º parágrafo da Lei 9.394, que determina que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola, ela seria componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população, e facultativa nos cursos noturnos. Aí ela passa, então, a ser obrigatória no ensino básico, na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e facultativa nos cursos noturnos. Aí logo em 2003, a Lei 10.793, de 1º de dezembro, ela entra em vigor novamente e passa a ser facultativa não mais a todas as pessoas que estudam no período noturno, mas aqueles que se enquadram em algumas condições. Por exemplo, trabalhador, pessoa com mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. Logo em seguida, nós temos aí o decreto 1044, de 1969, que fala que dispõe sobre o tratamento para alunos que são portadores de afecções, né, que são merecedores de tratamento, a dispensa desses alunos, né? Portanto, aí a gente coloca aqui, portanto, a facultatividade, ela se estende a todos os alunos que se incluem nesse grupo, independente do período que eles estudam. Aí a gente coloca aqui, mas aqui coloca que eles não podem participar da prática e da teoria. Então quer dizer que a aula de educação física seria só prática? Nós não teremos aí a aula teórica, né? Então aí é uma forma da gente estar refletindo aí sobre essa dispensa desses alunos, pois eles podem ser prejudicados em relação à sua formação escolar, né? Então é uma forma da gente estar repensando aí, né? Pois se a resposta for a prática, entendemos então que o aluno, mesmo com dispensa, ele deve comparecer às nossas aulas, né, de educação física. Na semana 4, iremos falar sobre o texto O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física, da Educação Física Escolar, o texto de Soraya Darido, Fernando Jaime Gonzalez e Gui Ginciene. Ao perguntarmos para os nossos alunos do 6º e 7º ano qual a disciplina favorita deles, logo irão responder para nós. Com certeza seria a educação física, né? Mas a gente percebe que conforme aumenta a escolaridade, esse desinteresse ele vai diminuindo.
E aí a gente coloca aqui algumas situações que fazem com que esse desinteresse diminui. O primeiro é o afastamento dos alunos das aulas de educação física. Esse afastamento ele se dá por inúmeras razões. O primeiro que a gente coloca aqui é com relação à organização da disciplina, né? Organização da escola, aulas no contraturno. E isso aí dificulta bastante a participação desses alunos, né? Gera aí um número muito grande de alunos que não participam da aula. A repetição de conteúdos, professores que nunca inovam, que sempre repetem conteúdos desde lá do sexto, sétimo, oitavo, sempre focado aí no quarteto fantástico, dos mesmos esportes, sem nenhuma inovação. E isso aí também traz desinteresse, né, aos nossos alunos aí e acabam fazendo com que eles se afastem. Temos também o insucesso e a exclusão nas aulas, que é outro aspecto também que pode contribuir gradativamente com esse afastamento dos nossos alunos e com insucesso, porque às vezes eles passaram por algum trauma, alguma situação que os deixaram, né, com baixa autoestima, ou bullying nas aulas, e isso faz com que esses alunos eles se excluem, né, trazendo aí traumas para toda a vida. A não participação é uma forma deles estarem se protegendo, já como nós já colocamos, uma situação comum nas aulas de educação física, né? E também a questão dos mais habilidosos, menos habilidosos, principalmente na hora de escolher time, sempre são aqueles mais habilidosos que são escolhidos, e esses aí, por não ser escolhidos, já ficam acanhados, né? Já preferem não estar participando. Tradicionalmente, os 2 melhores começam sempre a escolher e os menos ficam sempre excluídos. E a indisciplina das aulas, né, que a gente coloca que aqueles alunos, né, que já vêm de família aí, aqueles alunos que não têm valores, nem atitudes corretas nas aulas, xingam, são violentos, agressivos, né? Então tudo isso aí acaba também dificultando o trabalho dos professores, né? E principalmente focado aí em atividades competitivas que geram tudo isso. Então a gente tem que rever aí o ganhar e o perder, se é tão importante assim nas aulas de educação física. E buscarmos aí atividades que valorizem a dignidade, o respeito, a solidariedade nas aulas. Na semana 5, abordaremos o texto Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, de André Luiz Ruggiero Barros. Ele coloca aqui que o esporte, né, ele apresenta-se como um importante conteúdo na educação física escolar, sendo frequentemente abordado pelos professores da área. Lá, após a Segunda Guerra Mundial, as aulas de educação física elas baseavam principalmente em aspectos médicos, né, com o objetivo da busca da saúde, possibilitando um corpo forte, né, que aqueles que fossem representar aí o nacionalismo, né, com bastante influência, né, nas questões militares, com o intuito de preparar os possíveis enfrentamentos militares. Logo, nós tivemos aí o esporte com abordagem pedagógica renovadora. Nesse período esportivista, a educação física escolar, ela refere-se à quantidade de modalidades esportivas, né, contempladas aos 12 anos da educação básica. Ou seja, a proposta é que são vários fatores, né, que interferem nessa questão. Primeiro é a organização, né, do componente curricular, ou seja, o professor às vezes organiza lá primeiro bimestre handebol, segundo bimestre basquete, terceiro futebol, quarto voleibol. Desta forma, essas modalidades elas apresentam-se hegemônicas nas aulas, né, durante as aulas de educação física. Será que selecionar somente essas 4 modalidades, o quarteto fantástico, a gente não está restringindo o conhecimento dos nossos alunos? Diante de tantas diversidades, de tanta riqueza, de tantos assuntos, né, de tantas problemáticas, né, de tantas coisas que nós podemos aí estar articulada com o esporte? É uma forma da gente estar aí refletindo sobre isso, né? Por que será que boa parte dos nossos professores eles só selecionam esse quarteto fantástico? Né? E não trata os demais como componente curricular, como importante nas aulas. Então, nós devemos aí, democratizar esse conhecimento aos nossos alunos, né? Independente de qualquer condição deles. Eles têm o direito, eles têm que ter o acesso ao conhecimento, né? Por exemplo, badminton, adaptar regras de vôlei. Tudo isso faz com que aumente até o número de participação dos nossos alunos nas aulas, né? Colocar regras adaptadas para que haja maior interação e participação.
de todos, né, sem existir nenhum tipo de exclusão ou seleção de estudantes, né, de acordo com suas dificuldades e de acordo com as suas aptidões. E aí, quando a gente traz essas adaptações, nós também estamos falando de esporte, nós também estamos incluindo o esporte nas aulas. Então é bom a gente não ficar só focado nessas 4 modalidades aí, que a maioria dos professores, né, contemplam. Na semana 6, estaremos falando sobre o texto Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior. Esse texto ele fez aí uma identificação aí para a gente entender que gênero, ele entende-se, né, a condição social, através do qual a gente identifica de masculino e de feminino. Ao passo que sexo, ele é utilizado como termo identificado nas características anatômicas, né, que diferenciam o homem da mulher. O gênero, portanto, não é algo que está dado, mas ele é construído socialmente, culturalmente, e envolve um conjunto de processos, né, que vão aí marcando aí os corpos, né, daquilo que se identifica. Nesse sentido, um dos grandes desafios dos professores seria a sua prática docente com relação à postura adequada das turmas mistas, né? Apesar das turmas serem mistas, a gente percebe que a maioria dos meninos, eles não gostam de se misturar com as meninas e nem as meninas se misturarem com os meninos. E aí que a gente tem que estar intervindo, o professor tem que fazer o seu papel, tem que intervir, tem que mencionar nas aulas que o esporte, ele é de menino e ele é de menina. E muitas vezes, durante as atividades, o professor tem que estar lá, intervindo, falar assim que realmente o porte físico do menino é diferente da menina. Mas as meninas, elas também têm habilidades, elas também têm condições de realizar as mesmas, né, os mesmos movimentos que os meninos. E isso não impede e nem restringe a participação de ambos nas aulas, né, com relação à diferença. Todos têm que ser iguais. Valorizar a equidade de gênero, incentivar a prática para que todos participem, meninos, meninas, homens e mulheres, conjuntamente, incentivando aí culturalmente durante as aulas. E isso aí vai do professor também, que ele pode também adaptar essas regras, ele pode adaptar, dependendo, a gente sabe que os meninos muitas vezes têm um pouco mais de força que as meninas, ele pode estar adaptando aí também, fazendo adaptações, né, nas atividades para que todos participem. A gente sabe que também pode acontecer situações de discriminação e aí cabe ao professor interferir, mediar e minimizar para que seja evitado esse tipo de situação e desenvolver estratégias, incentivos e elogios para cada sujeito, para que ele se sinta integrante, participativo, né, e fazendo seu papel de interventor, sempre que houver situações de inclusão nas aulas. Na semana 7, foi trabalhado os temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores e pesquisadores do PROEF, onde cada professor colocou aí o tema que o inquietava, quais são os problemas constantes dos ambientes escolares. E aí foi observado que todas essas problemáticas, né, todos nós que estamos atuando, todos nós que estamos nos ambientes escolares passamos por essas problemáticas. Cabe a nós, né, buscarmos alternativas para estar amenizando essas situações. Valorizar a nossa disciplina, né, como uma disciplina, né, uma disciplina, né, valorizar, cabe a cada um valorizar a disciplina, trabalharmos aí de forma interdisciplinar com as demais disciplinas, com as demais áreas, né, e repassando isso para os nossos alunos, né. Então, junto com o texto Pedagogia do Oprimido, cada professor, ele coloca aí a sua situação limite, né. Eu tenho várias situações limites na minha escola. Os problemas, eles não são só meus, eles não são só nossos, eles são de todos, né? Eles são constantes, eles são diários, né? E nós podemos nos unir, né, com outras áreas para buscar essa interdisciplinaridade, essa valorização da disciplina.
Como professores, nós devemos proporcionar igualdade de participação e conhecimento de todos os nossos alunos. Reconhecer a importância dessas problemáticas é o primeiro passo que nós devemos estar fazendo, né? Pois isso acontece não só na nossa área de educação física, mas em todas as outras demais áreas, né? E isso nos ajuda a refletir e buscar soluções, contribuindo assim para a formação integral de nossos alunos. Essa disciplina, Problemáticas da Educação Física, ela foi muito importante, né, para a minha formação. Ela me fez aí enxergar ao certo quais são as problemáticas, né, que nós passamos e como podemos fazer para melhorar a nossa prática. Então, assim, todas esses temas, esses textos elencados aí, eles vieram em conta para nos fazer buscar, né, estudarmos aí propostas para buscar novas metodologias para estar colocando em prática em nossas aulas, onde os alunos, eles podem aí né, até buscando aí novos conhecimentos dos nossos alunos, porque eles são os maiores prejudicados com isso. E cabe a nós, professores, intervir, né, porque ele é o sujeito, né? É o sujeito que merece a maior atenção e é o sujeito que nós, professores, devemos nos preocupar. Porque ele tem o direito de todo o conhecimento, ele tem o direito de toda a participação nas aulas. E muito obrigada pela atenção.